Fala galera, sejam bem-vindos ao Detalhe da Jornada, o podcast da GRTV que revela os bastidores e os perrengues de quem tá na luta. Eu sou Júlio César e hoje temos um papo muito especial com um amigo de longa data, o fotógrafo João Araújo. Segura aí. João, seja bem-vindo. É um prazer te ter aqui no Detalhe da Jornada. Que eu já começo com uma pergunta muito básica. Qual que é a sua área de atuação na fotografia hoje? Cara, eu que agradeço, primeiramente, o convite e ceder esse espaço para mim. Muito especial, minha primeira vez no podcast, então tô bem animado. Cara, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço. Atualmente sou fotógrafo de moda e também gosto de me expressar através da fotografia. Eu uso minhas redes sociais para impulsionar isso. Eu tenho um quadro onde eu converso com meus clientes, eu monto um style para eles e atualmente tem sido isso. Sou fotógrafo de moda e também criador de conteúdo. Então, eu gosto de considerar esse projeto como uma experiência, sabe? Eu vou, por exemplo, você mandou mensagem falando, João, vi seu vídeo no Instagram e, cara, quero ter essa experiência também. Aí eu vou sentar com você, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que você gosta de fazer quando você está sozinho, ou então como você gosta de se vestir, como você gostaria de se vestir. Eu vou te trazer referências, você me traz referências, e ali a gente vai montar todo um mood pro nosso grande dia. E aí, logo em seguida, a gente faz o ensaio. Eu te apresento as peças, eu vou sempre levar muitas opções, porque se eu sou uma pessoa indecisa, na minha cabeça todo mundo é um pouco indeciso, sabe? Então, leva bastante peça, a pessoa escolhe o look, a gente faz a sessão e, ao mesmo tempo, eu vou registrando tudo isso para ir postando nas minhas redes sociais. Então, meio que você faz, além de ter todo esse briefing, toda essa conversa inicial, você ainda registra tudo, ponto a ponto, e coloca tudo ali no seu Sim. Instagram. Cada episódio tem uns 3, 4 vídeos. Então, é um vídeo do vlog, de todo momento, um geral. Aí tem um segundo vídeo onde a gente faz alguma trend ali, ou então alguma cena que ficou legal, algo que vai impactar as pessoas. Esse vídeo precisa ser curto, porque hoje tá todo mundo meio que querendo conteúdo meio rápido. E aí o terceiro vídeo é de frente com o assunto, onde rola isso que a gente tá fazendo agora, sabe? Uma conversa. E é isso, uma experiência gigantesca, única, onde a gente vai para um hotel, a gente faz as fotos. E atualmente eu faço isso, eu crio esses conteúdos para as redes sociais, e esse é só um dos episódios, esse é só um dos quadros, do quadro, na verdade. E fora isso, eu presto serviço, sou uma empresa prestando serviço para outras empresas. Então, de repente, um e-commerce precisa de um help ali, eu vou e concluo essa demanda. Ou então, a revista, meu sonho é trabalhar com uma revista, inclusive. Nossa, tipo, Elle, ou então Vogue, sabe? Nossa, seria meu sonho, inclusive. Revista. E aí eu acho que é isso. Revistas que estiverem interessadas no trabalho do João. Eu sou um multiartista, cara. Eu sempre vou estar fazendo alguma coisa diferente do que eu fiz ontem, sabe? Do que eu fiz ontem. Eu sempre vou estar fazendo alguma coisa diferente do que eu fiz ontem. Eu gosto de me expressar através da moda, através da fotografia. Eu já trabalhei em grandes empresas, então eu consigo suprir essas demandas e também consigo ser uma potência criativa, pensando, assim, uma mente mesmo criativa, pensando, executando tarefas e criando. É difícil, tipo, pontuar e me colocar no lugar assim, o que que você faz? Qual é a sua área? Porque eu me sinto muito limitado. Mas de forma bem resumida é isso. De repente amanhã eu posso mudar. De repente amanhã eu posso, sei lá, fotografar só viagens. Ou então ser um fotógrafo de parto, já pensou? Que loucura. Mas vamos lá, e como surgiu, assim, como surgiu essa sua paixão pela fotografia? Como que você começou? O que passou na sua cabeça para você começar, para você pensar, pô, eu gosto de fazer isso aqui? Cara, meus familiares, eles amavam câmera digital. Então, tipo, todos os eventos da minha família tinha alguém fazendo foto ali.
Em casa tem álbuns e álbuns de fotografia, aquelas, sabe, que as pessoas revelavam? Uhum. Seus pais e tios. Eu também já revelei foto, eu acho legal. Eu tenho estética. bastante, cara. Então, e aí, então, eu cresci nesse meio. E era muito forte isso na minha família. E aí, corta pra João, um adolescente, onde eu comecei a entrar na internet ali, comecei a ter acesso às redes sociais e aí eu comecei eu lembro que eu criei um Instagram e eu tinha aqueles feed bem organizados, sabe? Uhum. Onde uma foto tinha que se conectar com a outra, Eu nunca tive fazer essa. sentido, ou então uma coisinha de cor. Eu gostava de ter esse feed organizado. Uhum. E aí eu acho que minha paixão por fotografia começou aí. Começou com esse contato direto com a fotografia através dos meus familiares. E logo após veio por essa forma de se expressar, né? Essa forma de eu me conectar com pessoas. Acho que nasceu aí. Então, pô, você começou a paixão lá quando você era criancinha e, tipo assim, quando... se tem alguma lembrança específica que você olha no começo e fala, pô, aqui foi onde começou. Tipo, você tem uma lembrança específica, tipo, uma festa de família que você pegou uma câmera pela primeira vez na vida e você falou, cara, é isso que eu quero fazer. Sim. Meu, no último ano da escola, sempre tem aqueles eventos onde, sei lá, alguém precisa de nota, e aí os professores inventam de todo mundo ir cantar, e aí é um super evento na escola, né? Na minha escola acontecia direto isso. Sim. E aí, 2017, a professora chegou em mim e perguntou se eu queria fotografar esse evento, porque ela já sabia que eu gostava de fotografia, já tinha conversado com alguns amigos. E aí ela simplesmente me fez esse convite e me entregou a câmera da escola. Meu, eu nem sabia configurar uma câmera, sabe? Eu nem sabia fazer nada, assim. E eu lembro que eu peguei essa câmera, coloquei no automático e saí clicando todo mundo. E aquilo foi o ápice pra mim, assim, porque foi o meu primeiro contato com uma câmera. E aí ela ter me passado essa responsabilidade, eu, sei lá, fiquei bem tocado. E eu lembro que esse foi o start, porque era o meu último ano na escola, e aí logo em seguida eu já tinha que entender qual faculdade que eu iria seguir, o que eu iria cursar na faculdade, e então isso influenciou bastante. Uma coisa foi levando a outra, sabe? Mas o meu contato com a fotografia foi sempre muito natural, assim. Desde que eu me entendo por gente, eu faço foto, sabe? Uhum. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto dessa coisa estética, dessa coisa. Eu sempre olho algum lugar assim e fico clicando na minha cabeça, assim. Então é muito natural. A gente tem muito esse olhar de fotógrafo. Tipo assim, pô, qualquer cena, qualquer lugar que você tá ali, você imagina o que você pode fazer naquele Sim. lugar. Eu, cara, você sabe muito bem, eu sou, além de ser fotógrafo, eu, pô, já trabalhei com um monte de coisa. Já fui diretor de cinema, já fui videomaker. Hoje eu trabalho com marketing. Cara, a gente com todos esses olhares, a gente vai juntando e vai gerando coisas na nossa cabeça. Então, tipo assim, eu chego em qualquer lugar e eu falo, pô, isso aqui dá um cenário, isso aqui dá outro cenário. Se eu Uhum. mexer em um esquema de iluminação aqui Sim. assim, vai dar outro cenário mais legal ainda. E, então, a gente com esse olhar, a gente maturando esse olhar, pô, desde criança a gente tem, tem isso. E a gente vai maturando esse olhar ao longo dos anos e, e você fica com a cabeça diferente. Uhum. Tanto é que, pô, você fez faculdade depois, certo? Sim. Então, na faculdade você deve ter percebido que, pô, dentro da sala de aula você tem vários olhares diferentes. Sim. E o network na faculdade é essencial para isso. Sim. Porque você experimenta olhares, muitos olhares diferentes e, pô, tem o olhar do professor, o olhar do Da pessoa que publicitário. nem gosta de fotografia, mas tá ali Exato. pela Mas matéria, tá ali né? só pela matéria, Sim, né? é verdade. E falando em faculdade, que faculdade que você fez? Então, eu consegui uma bolsa no ProUni, e eu consegui 50% e escolhi publicidade e propaganda. A minha primeira opção no ProUni era psicologia, por algum motivo. João adolescente. E aí, minha segunda opção foi publicidade. E aí eu passei na de publicidade porém eu fiz só um ano só. Tava ali só pela fotografia mesmo. E foi literalmente isso, porque eu lembro que as primeiras matérias eram meio que voltadas a isso. E aí, assim que acabou a matéria de fotografia, eu fiquei, nossa, não queria mais ir pra faculdade, acho que eu já
Sabe quando você já absorveu o que você tinha que Já. absorver? Você precisa ir para a próxima etapa? Eu entendo. E aí, também, esse não foi o 100% motivo, né? Aconteceu diversas coisas naquela época, coisas bem específicas, mas aí acabou que eu fiz 1 ano e esse ano foi o suficiente para mim começar a minha carreira de fato. Isso foi que 2018, 19? Isso, 2018. 2018. E depois, tanto nesse processo da faculdade quanto depois, você tinha alguma referência ali, alguém que, pô, você olhava e falava, pô, eu quero ter um trabalho parecido com aquele cara, ou eu me espelho naquele cara, eu quero fazer algo parecido. Ou nunca teve alguém específico que era só sua cabeça te guiando mesmo? Eu acho que, pra ser bem sincero, eu fui bem seguindo minha intuição nesse começo, assim. Até porque eu não tinha muito uma referência próxima e que eu pudesse, assim, me conectar e me inspirar, e me inspirar, sabe? Então, acho que eu, cara, segui muito a minha intuição, fui indo, assim, fui indo, e E hoje você tá onde você cá tá estou hoje. eu. Tô aqui no podcast com o Júlio. E depois dessa experiência com a faculdade, você maturando a cabeça para conseguir focar naquilo ali, saber que era aquilo ali mesmo que você queria, como é que foi essa transição de, tipo assim, eu saí da faculdade agora, larguei a faculdade agora e vou virar fotógrafo, vou trabalhar com isso? Como é que foi o seu primeiro emprego após isso? Então, meu primeiro emprego não foi na área, logo de cara, assim. Eu comecei como operador de estoque na Dafit. Cara, então Eu você trabalhou na comecei... Dafit? Isso, eu comecei de moda, vocês conhecem? Sim, sim. Teve uma fotógrafa que a gente chamou aqui, o nome dela é Vanessa Soares. Uhum. Ela também começou nessa, ela começou como assistente do irmão dela e tal. E foi escalando Sim, os cargos todo um até processo, conseguir. né? Então, pelo que eu entendi, talvez Foi tipo seu isso. caso seja o mesmo, né? Foi, eu comecei ali na Dafit, ali no operador de estoque. E aí, em 6 meses, eu consegui subir pro estúdio deles, que rolou uma promoção interna ali. E aí, eu entrei lá como assistente de fotografia. E De como é que início. era, pô, sair da logística para Nossa, trabalhar com fotografia? Era um sonho, foi né? uma mudança radical, assim. Primeiramente visual, né? Porque o estoque é tipo cinza, roupas e enfim. E aí lá no estúdio é tudo clarinho, tem aquela coisa estética, e você do nada vê uma modelo, Aquele ou fundão então branco, um uma monte de maquiadora arara, legal. Foi bem radical pra mim. Foi um ápice assim, na minha carreira, naquele ano. Eu lembro que eu fiquei muito feliz com essa oportunidade e todo mundo falava, mano, você não vai conseguir. Tipo, provavelmente eles abriram essas vagas, mas já tem alguém que eles vão querer colocar lá. Aí eu fiquei, não, acho que eu vou tentar. Vamos ver. E na tentativa você conseguiu e... Foi, mano. E aí eu consegui, fiquei lá por mais ou menos 2 anos e meio, e ali eu transitei entre estúdio estilo, estúdio moda. Consegui absorver um pouquinho desses dois universos. Foi bem legal e enriqueceu muito, assim. E como é que era essa experiência de, pô, eu saí da logística, eu era doido para fotografar e entrei como assistente e tô fotografando moda. Moda já era um negócio assim que brilhava seus olhos ou você tava procurando a sua área ali na fotografia ainda? Então, nessa época eu já tinha aquela coisinha estética já. Tipo, eu gostava de me vestir diferente, assim, do pessoal. Eu gostava de comprar um tênis mais diferente. Mas eu ainda não me via, tipo, trabalhando nessa área. Então, o João, quando entrou na Dafit, era um João muito, muito cru, sabe? E aí, tendo as experiências ali com os modelos, com os fotógrafos, meus colegas, meus pares, eu fui, de fato, me moldando e entendendo que, pô, isso aqui faz sentido pra mim, ou isso aqui não faz. Eu acho que o processo, eu acho que o processo para quem trabalha com audiovisual é basicamente isso, né? Você vai andando, Vai você vai experimentando testando, até você conseguir. até você achar. E aí foi isso. Tipo assim, você começou como assistente, certo? Só que, pô, um assistente faz tudo. Então, você ajudava a fotografar, você ajudava a levar modelo. O que você fazia? Quais foram suas primeiras tarefas ali no estúdio, logo depois da promoção? Eu entrei e aí eu já fui pro estúdio de estilo. A gente preparava os produtos pro pessoal de estilo, pros profissionais de estilo, que é basicamente quem fotografa os produtos, né? Aí a gente também preparava as roupas que iam ser fotografadas na moda. E não é como se tivesse uma equipe separada, não era separada, os assistentes faziam tudo. Né, o assistente tá ali, ele vai fazer tudo, geral. ponto. E aí eu fazia isso. Teve uma fase também que eu comecei um pouquinho mais pros estúdios e ali
E foi ali que eu tive um super contato, assim, com diversos profissionais. E, e foi uma experiência, assim, enriquecedora mesmo pra mim. Ainda mais porque era a minha primeira experiência na área, então eu andava pelos corredores, assim, deslumbrado, sabe? Eu ficava, nossa, Eu um imagino. flash ali, queria muito ir pra lá. É. E, cara, eu converso bastante com fotógrafos, com profissionais da área, e eu sempre pergunto o lado, como é que eu posso dizer? O lado mais pessoal da coisa. Então, tipo assim, você como assistente, eu tenho certeza que aconteceu. Você já passou algum perrengue como assistente ali, que tipo assim, pô, tô passando a roupa aqui, queimei a roupa sem querer, ou aconteceu algo do tipo assim? Cara, eu acho que na primeira ou na segunda semana eu tava lá de boa, conversando com o pessoal, passando roupa. Eu lembro que eu tava passando roupa infantil ainda. Roupa Nossa. infantil é um tanto quanto delicado, né? Uhum. E aí eu tava lá, e eu lembro que eu era muito agitado, assim, então eu queria falar com todo mundo, queria conhecer todo mundo. E aí eu não tomei cuidado e acabei queimando uma cueca infantil com um ferro, tá ligado? Nossa. Com um buraco enorme, assim, no meio da cueca. E o meu gestor, ele tinha acabado ele entrou na sala e eu queimei, eu olhei pra cueca, olhei pra ele, falei, e aí? E agora? Eu meio que... Mas daí ele me tranquilizou, ele falou que só tomar cuidado, enfim, passou um feedback. Mas, mano, eu lembro que eu fiquei muito nervoso, eu achei que ia ser mandado embora, inclusive. Que eu tinha acabado de chegar no estúdio, sabe? Então, Acabei de chegar e já tô fazendo merda, né? foi complexo. Imagino. E, cara, você passou 2 anos e meio na Dafit, né? Pô, fazendo as contas aqui, você saiu da Dafit logo no começo da pandemia. E eu te conheci 2 anos depois do começo da pandemia. O que que você fez nesse tempo, depois da Dafit, até eu te conhecer lá no Senna? Nossa. Eu fiquei um bom tempo em casa, assim. Hum. Todo mundo, eu acho, né? Mas eu lembro que eu tinha acabado de comprar minha primeira câmera. Quando eu saí da Dafit, entrou a pandemia, eu tinha acabado de comprar minha câmera. Tipo, ela tinha acabado de chegar em casa. E aí eu não podia sair pra rua, não podia fazer nada. Eu fiquei, eu preciso entender a minha câmera, né? Preciso praticar, eu quero fazer isso. E aí eu fiquei um bom tempo ali em casa, porque eu tava com medo, minha família também tava com muito medo, acho que todo mundo ficou assustado. E aí eu lembro que nesse primeiro tempo eu só fotografava ali em casa, então eu fotografava meu avô na cozinha, fotografava as coisas do meu avô. E aí até que as coisas foram melhorando um pouquinho, e eu comecei a sair pra rua pra fotografar minha irmã. Então a gente fazia vários experimentos. A gente ia pro mato lá, eu sou do interior de São Paulo, né? Uhum. Então lá é bem rural, assim. É. Essa tá bem no interior mesmo, né? E aí a gente ia pra vários lugares, eu vestia ela, e teve uma vez que eu coloquei um monte de guache no rosto dela, assim, tintas e tintas, várias cores, e aí eu fotografei, fiz uns retratos legais dela. Umas fotos bem conceituais, né? Acho que essa foi a minha primeira imersão artística, assim, sabe? Onde eu comecei a praticar fotografia fora do comercial ali. Uhum. Só tava fotografando por fotografar, queria me expressar, queria entender o equipamento, então só comecei a clicar só e comecei a aperfeiçoar minha técnica, minha visão fotográfica. Acho que foi aí que as coisas Começaram a começaram andar a pra você. caminhar. E, cara, eu fico até feliz de estar ouvindo isso, porque você praticamente teve a mesma experiência que eu, cara. Porque logo depois Nenhuma experiência individual, né? Pelo que É, dizem. logo depois do começo da pandemia, a minha câmera também tinha acabado de chegar. Caramba. Cara, eu comprei uma câmera, tipo, numa aflição, porque eu precisava aprender. Assim, não por, pô, tem uma demanda pra fazer. Eu precisava aprender porque eu queria ser realizado, sabe? Uhum. Eu tinha o sonho de ter uma câmera desde moleque e comprei. Sim. Quando eu comprei minha primeira câmera, eu fiquei deslumbrado. Qual câmera foi? Foi uma T6, Canon T6. Mano, eu tenho aquela guerreirinha até hoje. Eu também tenho a minha. A primeira a gente... E, cara, eu só consegui sair um pouquinho de casa, acho que foi em agosto. Foi em agosto de 2020 ainda. Que foi quando eu comecei a trabalhar no Notícias do Tricolor e fui pro estádio no Morumbi, fui pro CT de São Paulo. Nossa, foi a minha imersão artística de vida foi ali. Uhum. Foi vivendo um pouquinho do futebol, um pouco do que eu gostava bastante Sim. na época. E, cara, depois desse tempo de você se aprofundando na sua câmera, conhecendo o que você quer, o que você precisa fotografar, o que você gosta de fotografar, como é que foi como é que fala? Você
chegando depois da pandemia, saindo da pandemia e começando a procurar seus jobs, procurar clientes e tal. Como é que você lidava com a precificação naquela época? Tipo assim, eu, não só eu acho, eu sempre tive uma dificuldade em precificar o trabalho. Nossa, sim, pode crer. E assim, pô, como é que você fazia para não achar, para não se cobrar ao ponto de, tipo, pô, eu tô cobrando muito barato pelo trabalho que eu tô fazendo, tá ligado? Por mais que você esteja no começo, você cobrar muito barato por um trabalho que é Uhum. Cara, grande, né? acho que eu cometi todos os erros que todo mundo fala pra não cometer, sabe? Eu cobrei barato, eu fiz muito trabalho de graça, eu, Eu- eu me deslocava muito, assim, pra não receber nada praticamente. E eu apanhei muito até aprender de fato a valorizar, me valorizar primeiro para depois as pessoas passar essa confiança para me valorizarem, sabe? Então eu lembro que eu usava muito Instagram para atrair cliente, conseguia, de certa forma. Acho que as redes sociais me impulsionaram muito. E eu cobrava, sei lá, R$ 100, 20 fotos, sabe? E aí eu pegava, sei lá, tipo, um monte de, com várias pessoas num dia e ficava ali lutando e depois ficava com um monte de foto para editar. Então, eu passei muito tempo da minha vida cobrando muito errado trabalhos, sabe? Pessoais e profissionais, enfim. eu te Foi um entendo. processo, cara. Foi um processo até começar a entender, tipo, mano, olha só o seu trabalho, ou então, tipo, olha o seu equipamento, e nem sobre isso, e olha o tempo que você está abdicando de fazer X O tempo que coisa você está para investindo naquilo estar ali. retratando e eternizando aquele momento. Então, pô, vamos valorizar um pouquinho, né? Quando eu tava no futebol, eu era assim também. Pô, eu cobrava baratíssimo por uns pacotes de tipo 80, 100 fotos e, pô, eu passava o dia no campo e quando chegava É, em casa, passava a madrugada inteira editando pra no dia seguinte eu tava ganhando tipo R$ 100 por jogo. nossa. Pô, eu, É a paixão que nos move é, porque nesse você momento, pensa né? Porque, mano, 1 hora e meia de jogo. Aí, mas, pô, São Paulo é tudo longe. São é, Paulo a gente não mede por quilometragem, a gente mede por hora de nossa, deslocamento. Então, mais 1 hora pra chegar em casa. Aí chega em casa, fica a madrugada inteira editando, foto por foto. Aí, no complexo. começo, a gente precifica muito mal, cara. Uhum, E, verdade. cara, depois desse tempo todinho, depois de baixar a pandemia e tal, eu lembro de quando eu te conheci, que foi quando eu fui pro Sena Foi. 2022. Foi lá no São Paulo do Anhembi. Mano, foi o primeiro festival que eu fui da minha vida. Que momento, né? Nossa, esse E momento como, foi. como, como que você chegou até o Sena? Qual foi o processo que você fez pra chegar no Sena? E conta pra mim como é que foi a experiência, cara. Meu, uma amiga me mandou um link, e aí lá nesse link, tipo, o Senna tava abrindo oportunidade para fotógrafos registrar o evento ali. E aí, obviamente, eu preenchi tudo e mandei meu portfólio, mandei alguns trabalhos que eu tinha feito nesse tempo, que eu fiquei meio recluso. E aí acabou que eles aceitaram, tá ligado? Tipo, eles me chamaram, mandaram informações. Eu lembro que eles me deram até, tipo, dinheiro pra comer lá. E não foi um Caramba, trampo cara. pago, foi obviamente, né? Tipo, Tipo assim, eles te credenciaram, mas te eles me forneceram uma deram um estrutura muito espaço boa, né? lá e me credenciaram, exatamente. E aí eu fui na cara e na coragem, mano. Foi, nossa, o melhor momento da minha vida, assim, tipo, tá no top 3, tá ligado? Se pá, tá no top 3. Eu lembro que eu cheguei assim e fui pra aquela sala de imprensa, acho que você deve Sim. conhecer, né? E aí, aquilo era muito novo pra mim, mano, porque, tipo, eu nunca tinha fotografado um show. Eu nunca tinha fotografado um evento tão grande quanto. Então, ver aquela sala cheia de profissionais, pessoas que eu segui no Instagram, e o pessoal com umas câmeras gigantescas, assim. E aí, eu cheguei e conversei com umas 3 pessoas. Na verdade, eu conheci uma menina na fila, e também era a primeira vez dela ali no evento. E aí, depois a gente foi pros shows. E, meu, é uma energia surreal, assim. Sabe? Tipo, você tá aqui, você mirar a sua câmera pro cantor, e aí você registrar, depois você virar pro público, todo mundo gritando, e aí você também tá E pulando. você tá ali no meio E curtindo o aí show e alguém. fotografando. Nossa, é insano, assim, é uma experiência única. E, cara, eu pensei muito, assim, eu ficava em casa, será que eu faço isso da minha carreira? Será que eu começo a fotografar show? E
será que eu de fato levo isso muito a sério? Já deu aquela mambiada ali, já. Porque tipo, eu tinha acabado de sair desse meu mergulho no universo da moda através da Dafit. E aí, depois eu mergulhei no Senna, eu fiquei, caramba, o que que eu faço? O que que eu faço? Não, e pra melhorar esse mergulho no Senna, eu lembro que, pô, eu vi você se eu não me engano, era no show do Menor MC. Porém, eu já tinha te visto fotografando, eu te seguia no Instagram, Uhum. e só que assim, se eu não me engano, 2 dias depois, eu vi você no Instagram de alguns artistas que eu seguia. Se eu não me engano, eram os artistas do Dynasty. Sim, sim. E, cara, aquela foto é maravilhosa. Meu, Eu sou apaixonado por aquela foto aquela sua. foto, grande angular, de baixo pra cima. Não, não, aquela foto tá perfeita. Arrepiado, gente. Cara, eu vou tentar colocar aquela foto aqui. Que, cara, eu sou apaixonado por aquela foto. É incrível aquela foto. E, cara, como é que foi pra você, tipo, abrir o Instagram e ver que os artistas que você fotografou repostaram sua foto Nossa. e tá ali? Porque por um tempo elas ficaram até no perfil deles, não Foi, mano, eles colocaram de perfil e deixaram lá, sei lá, durante meses, tá ligado? Meses. Cara, eu sou E- apaixonado por aquela foto. Nossa, eu nem sei, mano, tipo, nem sei, porque foi o outro ápice também, foi um momento muito feliz, assim, porque eu lembro que eu fiz foto de geral, assim, aí eu pensei, bom, vou postar agora, né? Aí eu editava as fotos em casa, mostrava pra meus familiares, mostrava pra minha mãe, eu ficava, mãe, olha essa foto aqui. Minha Que mãe, lindo. tipo, minha mãe não entendia muito bem, sabe? Porque, querendo ou não, tem aquele tabuzinho. Não é um tabu, é um receio dos pais, talvez, tipo, do filho tá entrando numa área nova e na minha família não tem nenhum fotógrafo, ninguém trabalha com audiovisual, então, tipo, eles ficavam, Eu sofri a mesma coisa. tá, mas vai buscar um trabalho aí. Eu ficava assim, É. tá ligado? Meu avô também. Então, eles ficaram, assim, em choque de ver aquilo e aí eu fiquei, mano, enfim, fiquei muito feliz. Acho que o fato deles ter repostado depois, entrado em contato comigo também aumentou muito essa felicidade interna. E aí já deu mais uma bambeada pra, porra, eu posso. Foi, aí eu fiquei. Não, e eu lembro que eu mandava mensagem pra eles, assim, eu ficava. Mano, se vocês precisarem aí, tá ligado? É. Tipo, que eu faça um show com vocês, me dá uma oportunidade aí. Nos outros dias também eu mandei mensagem pra line-up inteira do Senna, perguntando se eles queriam, tipo, alguém pra fotografar. Porém, quem era o João Araújo? Não, quem é, na verdade? Não, tipo, tá bom, tô começando aí, pá, Não. mas, mano, naquela época. O Não início conhecia da ninguém carreira, me né? conhecia, então, tipo, Hoje em eu dia é até totalmente entendo os caras diferente, dar né? uma moral. Hoje em dia é totalmente diferente. Você é uma pessoa muito mais Muito consolidada. obrigado. E, cara, o Senna ajudou muito a mudar Foi. o seu olhar como fotógrafo, não ajudou? Sim, tipo, o Senna, a experiência que eu tive no Senna foi importante pra mim, porque aí eu vivenciei de fato a cultura underground, não cultura underground, mas tipo, a cultura da rua, tá ligado? Porque eu já gostava de fazer fotografia urbana antes. Eu lembro que eu consegui a oportunidade no Senna porque, de repente, eles viram as fotos que eu fazia no centrão de São Paulo, que eu gostava de fazer isso. Eu levava meus modelos lá, meus amigos, a gente fazia umas fotos na República, tá ligado? A gente fazia umas fotos em qualquer lugar, assim, São Bento, mano, a gente ia muito pra lá. E aí, vivenciar o Senna foi louco, porque tudo aquilo que eu estava fazendo, eu meio que, sabe quando você bate o martelo, ou então você conclui um projeto? Você passa semestres e dias na faculdade estudando sobre alguma coisa e no final tem aquela prova. E aí você faz a prova e você tira uma nota boa, porque, pô, seu professor te elogia. E comigo foi tipo assim, com o Senna, tá ligado? Quando o pessoal do Dinest postou a minha foto, eu fiquei, pô, fiz um trabalho legal. Você se Mano, é sentiu muita muito coisa. realizado, né? É muita coisa, porque, tipo, naquela época eu não tinha muita noção do quão grande foi isso, tá ligado? Eu não sei se você já passou por isso também. Já. Mas às vezes a gente tá tão focado no próximo passo que a gente nem se orgulha e fica feliz pela parada que tá acontecendo agora, sabe? Fui aprender isso de uns tempos pra cá, de começar de fato a valorizar e reconhecer toda a minha trajetória e entender que, pô, você pode ficar muito feliz com isso que tá acontecendo agora. Tudo bem que você tem que almejar um futuro, você tem que ir para os próximos passos, mas para aqui, vamos respirar um pouquinho. Tá legal, né? Isso foi muito bom, pô, fica feliz. Enfim. Então, É muito eu me identifico muito com isso, porque, por exemplo, eu fotografei shows poucas vezes, mas o primeiro show que eu fiz foi um festival que um colega meu me levou, foi o Melhor Dia Festival. Uhum. Cara, e
pensa que, tipo assim, eu fiz as fotos hoje e eu passei um ano com as fotos pra editar. Caramba. Um ano com as fotos aguardadas. Um ano. E quando eu consegui editar, porra, quando eu editei aquelas fotos, que eu olhava pra aquelas fotos ali, eu chorava, cara. Falava, cara, não é possível, eu tô me achando incrível por ter feito Uhum. isso. Então, tipo assim, por mais que eu tenha gostado pra caramba da experiência ali na hora, eu só fui ter essa explosão na cabeça um ano depois. Um Olha ano só que depois louco. foi cair a ficha Sim. de que, pô, eu fui aqui, eu fotografei os artistas que eu gostava, eu vivi um momento Uhum. legal. Foi minha primeira vez numa sala de imprensa, foi a primeira vez num bastidor de um show. E, cara, eu demorou muito pra cair a ficha. E aí, pô, depois desse um ano, eu fiz meu site, eu fiz Uhum. um portfóliozinho legal. E aí eu consegui fazer alguns shows depois. Porém, cara, é o que você falou, é aquela felicidade de você tirar um projeto do papel. É Uhum. igual aqui o detalhe. Isso é muito A bom. gente tá. Quando Eu você tô. joga pra fora, assim, É, né? o detalhe é que a gente tá. Pô, eu tô enrolando, enrolando, enrolando e finalmente fazer, Cara, você finalmente fez o ter. primeiro episódio, então, É, finalmente sabe? fazer é uma libertação tão grande que, cara, é indescritível, cara. É. E, cara, lá no Senna, pô, você ficou os 3 dias no Senna, certo? Não, foi só um. Foi só a sexta. Isso. Essa sexta. Foi na sexta. Eu Foi fui na isso. sexta, no sábado, eu só não consegui no domingo porque eu tava doente. Sério. Cara, eu fiquei doente. Não, Mas você tinha acabou pago os comigo. 3 dias e... Eu paguei os 3 e só foi Nossa, 2. que dor, cara. Não, e era um dos melhores dias, né? Porque, pô, o tanto de matéria que teve nos outros 2 dias, É. maravilhoso. Enfim, e nesse dia de fotografia do centro, você deve ter feito muito network com os outros profissionais que tinha lá, né? Cara, eu conheci bastante gente lá. Eu não troquei ideia com muita gente porque eu meio que vi eles, conheci eles ali. Já tinha um pessoal que eu seguia no Instagram, mas eu lembro que eu tava muito nervoso, assim. Então, tipo, eu não consegui chegar em ninguém, sabe? Eu Uhum. lembro que uma mina passou assim, e aí ela foi lá e elogiou meu look. Aí eu fiquei, nossa, na moral. Eu lembro também que eu vi a Sahara, que eu conheço não, tipo, eu vi Sigo ela ela no Instagram. trampando ali, e aí depois eu fui buscar o Instagram dela, porque, tipo, me atraiu muito a estética dela, que ela tava toda chique, assim, ela é bem bonita, e ela tava com uma câmera zona, e ela tava com várias minas também. O time dela era composto por só mulheres, tá ligado? Então eu fiquei, legal. É, E eu achei o Instagram dela, essa Rara. e a assessoria do Senna naquele ano foi uma empresa de mulheres pretas, né? Sim, RP Pretas, não foi? Se eu Foi não me engano, é isso. exatamente. Foi Eu exatamente lembro essa que eu troquei empresa. uma ideia com elas também. Na Cara, verdade, foi elas que abriu a oportunidade para fotógrafos e, enfim, ter esse. infelizmente não foi assim. Elas que deram esse acesso. Enfim, Bravas. e, cara, depois do Senna, você entrou muito você entrou mais no streetwear, né? Eu comecei a acompanhar bastante o seu trabalho naquela época, até o tempo que a gente foi trabalhar junto. Foi. Tem a nossa pequena imersão em Jundiaí. Foi. Que rolê, né? Cara, aquele ali foi um rolê legal demais. E como é que foi você sair do. Pô, você saiu da FIT, você passou alguns anos recluso ali, aprendendo a mexer na sua câmera, e pô, do nada você vai pro Senna e. Pô, como é que você conduz a sua carreira daí? A partir disso, eu comecei a ter uma visibilidade ali no Instagram, TikTok, e aí eu comecei a postar bastante. Então, tipo, eu saía com meus amigos, fazia foto e gravava uns videozinhos, postava. Eu adorava aqueles vídeos. E aí o pessoal começou a seguir, e o pessoal começou a querer me contratar. Foi aí que a menina da marca, que a gente trampou junto, inclusive, ela me chamou, ela falou, mano, Word Memory. Eu tava isso, pesquisando eles ontem pra isso, lembrar qual que era. isso. E aí foi aí que ela veio, me contratou, então eu comecei a ter alguns clientes do meio streetwear ali, marcas. Tinha uns amigos também, um pessoal bem estiloso que queria fazer foto lá no centro, a gente ia, pá, eu passava aquele orçamento. Não, mas acho que aí eu já tava cobrando legalzinho já tava tipo... Já tava já, num patamar legal, né? já. E aí, foi assim que eu entrei nisso. Porque eu lembro que eu gostava muito
de ir pra São Paulo e ver o pessoal bem estiloso, assim, tá ligado? Eu ficava, nossa, imagina umas fotos. Até hoje eu fico olhando pro pessoal e fico, mano, queria minha câmera agora. E minha câmera agora aqui, só pra fazer uma Agora. foto daquilo ali. E aí, então eu comecei a ir muito pra São Paulo, vir aqui pra São Paulo. Comecei a conhecer muita gente. Eu tinha alguns clientes, aí eu conversava bastante com esses clientes, eles foram me indicando pra outros, e aí foi acontecendo. Tá, e nesse meio tempo, eu lembro que você foi trabalhar na Centauro, né? Foi. Como é que foi essa Foi. transição de, tipo, pô, do nada eu tô na Centauro? Nossa, foi loucura, porque um outro amigo também me mandou o link da vaga. Os amigos, né? Valorizem os Os amigos, amigos. gente, os certos. E aí, esse amigo, ele já trabalhava na época dentro da empresa, aí ele mandou essa oportunidade. Eu preenchi tudo lá. Acho que no dia seguinte, o cara já mandou mensagem pra mim, me ligou, pedindo pra marcar uma entrevista e acabou que a entrevista era um teste também. E eu fiquei, caramba, ninguém nem me avisa. Ninguém nem me avisa, não me Foi. preparado. Eu lembro que eu tinha muita pouca noção com iluminação de estúdio. Então eu até falei pra ele, eu falei assim, cara, eu sei fotografia, eu estudei isso, porém iluminação é algo que me pega um pouquinho ainda. Aí ele, não, vamos tentar. Aí ele trouxe um sapato, um tênis de basquete e falou, ó, a gente tem esse acervo aqui, e aqui tem acessórios, se você quiser usar alguma coisa, eu preciso que você faça foto desse calçado. Aí eu, ok. Aí ele saiu da sala, eu lembro que, mano, eu vi aquele estúdio de estilo gigantesco, assim, porque o estúdio da Centauro é bem grande, e eu fiquei, nossa, o que que eu vou fazer aqui? E o bom é que a Centauro era perto da sua casa, né? Era do lado, É. exatamente. Mas foi complexo pra chegar lá, já te explico. E aí eu lembro que eu peguei uma bola de basquete, desfoquei ela assim, fiz uns detalhes do calçado. Aí uma voz, aquela mesma intuição, veio em mim parece que uma voz interna falou, e se você fizer um calçado flutuando aí? Aí eu, pô, verdade. Aí eu peguei uma paradinha deles lá, tipo, um tripé e coloquei um nylon e um sapato ficou aqui assim e o outro aqui. Aí eu tirei a foto e mostrei pra ele. Não, minto, antes disso eu não tava conseguindo configurar o set. Tava ficando tudo estourado, eu tava nervoso também, então acho que isso pesou muito. Nervosismo Então, deixa a porque se eu gente... tivesse calmo, acho que eu teria pensado um pouco, pô, calma aí, vamos fazer isso. Só que eu tava muito nervoso e eu não tava conseguindo configurar o set, e aí ele foi lá e me ajudou, depois saiu de novo. Aí sim eu fiz essas fotos. E eu lembro que eu saí de lá, bem esperançoso assim, e ao mesmo tempo eu tava, mano, você não conseguiu configurar um set. Você acha que ele vai te contratar como fotógrafo? Não. E aí eu tava tentando ir embora. O estúdio da Centauro fica lá em Jarinu, e eu morava em Campo Limpo Paulista. Sim. E aí, tudo interior, gente. Bem longe, viu? Bem longe. E eu lembro que pra mim ir lá, um tio me levou. E pra voltar, eu precisava voltar sozinho. Só que eu não manjava nada de transporte público da cidade. Eu não sei como que era. Tentei um Uber, não tava conseguindo. Até que me passaram um contato. E aí, o Uber me cobrou horrores, assim. Tipo, me cobrou muito caro. Meu Deus. Tipo, ele me cobrou, acho que R$ 100 pra me deixar na rodoviária. E aí, fazendo a simulação, dava, tipo, R$ 20, tá ligado? Meu Deus. Foi. Mas no meio do caminho, quando eu tava, tipo, indo pra rodoviária, pra voltar pra casa, o cara me manda mensagem, João, a gente gostou muito da sua entrevista, gostou da foto, gostou muito do seu portfólio, do seu material, a gente quer muito você na empresa, e aí a gente quer uma resposta, tipo, agora, pra você vir amanhã, fazer outro teste, e nananã, processo de admissão, né? Uhum. Aí eu fiquei, sim, sim, Tipo assim, não tem sim. não tem pergunta, é sim, Foi, pronto. porque foi neste momento que foi meu primeiro trabalho, assim, para uma grande empresa, sabe? Como fotógrafo. E aí você fechou, Nossa. pô, finalmente eu virei fotógrafo, e Foi. agora Eu vai. posso colocar a bio no Instagram, É. tá liberado. Eu lembro que foi um ápice, assim, pra mim. Esse momento também foi um daqueles momentos que eu fiquei tão feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei tão nervoso, eu fiquei tipo, mano, como que eu vou fazer isso? Porque, tipo, não tinha como eu ir da minha casa, que era Campo Limpo Paulista, pra Jarinu todos os dias, então eu precisava me mudar pra cidade. E aí, pra me mudar pra cidade, eu precisava morar sozinho, porque não tinha familiares nenhum lá. Uhum. Então, foi também minha primeira experiência morando sozinho. Aí juntou aquele perreco de primeiro trabalho na área, oficialmente, né, tipo, por uma grande empresa, que tem a sua responsabilidade e seu peso, e também morando sozinho. Então, foi uma experiência, assim,
Juntou uma bola de neve, né? Gigantesca, cara. Foi, tipo, 3 anos imersos em mim porque era eu chegava do trabalho e ia pra casa e tem ninguém pra conversar. E também tem esse up de, tipo, estou num e-commerce no estúdio da Centauro, tá ligado? Estou num Maior estúdio e-commerce, gigantesco, tá né? ligado? Então, foi incrível, mano. Foi um momento, assim, gigantesco. Passei por muita situação complexa lá. Não vou romantizar tudo, obviamente. Mas as experiências boas, o aprendizado, tudo que eu peguei de lá, tudo que eu trouxe pra mim, pesa muito mais, sabe? É muito maior. Sim. Foi ali que eu me conheci, tipo, me conheci como João Victor Pessoa, que é um João mais artístico, mais sensível, talvez. E também eu comecei a carregar minha skill, tipo, com técnica, com network, tendo acessos a eventos. Então foi ali que tudo começou a acontecer de fato. E tudo aconteceu muito rápido, mas ao mesmo tempo aconteceu muito devagar, porque interior Você tem soube aproveitar e também momento por porque, tipo, momento, né? interior de São Paulo tem essa coisa, sabe, de todo mundo ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais lento, um pouco mais de boa. Não tem essa coisa de preciso chegar no trabalho agora, eu não vou te dar nem um bom dia, que é Não aqui em tem, São Paulo, tá não ligado? tem essa aflição que é aqui em São Então, tudo Paulo, né? começou a acontecer muito rápido, mas de forma bem tranquila. Eu acho que da forma que precisava ser pra mim, porque eu acho que se tudo acontecesse tudo muito rápido, tudo aqui, acho que ia ficar meio assustado, assim, ia ficar. Calma, vamos devagar, gente. Então, acho que foi perfeito, mano. E, cara, você teve muito network mesmo lá na Centauro. Pô, via você no estúdio da Fit Dance. Pô, você teve muito network ali. Como é que foi você lidar com todos esses lugares diferentes, com todas essas pessoas? Fazer aquelas fotos que, porra, eu sou apaixonado. Eu olhava o Ah, e-commerce foi da muito legal. Centauro direto só pra ver as fotos. Tinha umas fotos conceituais que você fazia que eu era apaixonado naquilo. Como é que você pensava naquilo? Como é que vinha? Tipo, tanto você fazendo network, tanto com os modelos, Uhum. quanto com outros profissionais da área. E como é que você pensava em tudo isso? Como é que vinha na cabeça, assim? Pô, eu tô em meio a tudo isso aqui e isso aqui tá me dando ideias, tá me dando mais Sim. ideias, tá me dando mais referências. Então, meu, o que acontece? Quando eu tô trabalhando, tipo, quando eu tô fotografando, meio que eu desligo tudo, sabe? E ligo a chavinha do João super profissional, super carismático, que vai tentar te deixar 100% confortável e vai te entregar o melhor que eu puder. E aí, eu sempre ligava essa chavinha lá. Então, no começo, muito mais. Aí depois eu fui aprendendo tudo, eu fui, tipo, tudo ficou muito normal pra mim. Caiu ali no cotidiano, então eu comecei a ficar um pouco mais relaxado, mas aí a qualidade era a mesma, tá ligado? Tipo, não que, sei lá, fosse de alguma forma decair em questão de Uhum. qualidade. É, mas eu lembro que estar em eventos, em situações onde eu não estava fotografando eram um tanto quanto complexas pra mim, no começo, pelo menos. Porque a minha visualização era totalmente diferente, tá ligado? O que acontece? É óbvio que ah, hoje em dia nas indústrias, nos lugares, nas empresas, o que você mais vai ver são pessoas brancas e privilegiadas, tipo, isso não tira o mérito delas, não sei como elas chegaram lá, mas é óbvio que a realidade é diferente, tá ligado? Nesses lugares. Sim. E eu vim de uma realidade bem humilde, e então estar nesse lugar era um tanto quanto apreensivo pra mim, eu ficava meio com receio ali, pelo menos no começo. Porém, quando eu estava fotografando, tipo, eu não ligava se você era uma pessoa com aquisições, se você era uma pessoa com cargo muito alto. Eu só tô fazendo o que eu sei fazer de melhor, tá ligado? Então, não vou mudar a forma que eu trabalho, porque você tá aqui, tipo, eu vou de fato entregar o que eu tenho que entregar. E, de repente, isso pode ser muito bom pra você, ou pode não ser, depende da sua visão, depende do quanto você, sei lá, enfim, depende muito. Acho que fotografia é gosto, e de repente tem gente que não gosta de tal fotografia, gosta de outra fotografia. Então, respondendo a sua pergunta, estar em eventos antes era tanto quanto complexo para a situação. Acho que o começo ali foi muito mais pesado, e estar fotografando era muito natural. Acho que eu. Isso, tipo assim, Então, estar ali era difícil. Porém, quando você começava a fotografar, toda aquela tudo insegurança desligava. ia embora e Parece você que falava,
Vamos focar no desligava e negócio. aí eu ficava só com foco ali no que eu tinha que fazer. E aí eu ficava focado em conhecer a pessoa que eu tava fotografando, entender a peça, entender pose, entender iluminação. E se eu fazia algo diferente? Mas depois isso foi passando, depois foi ficando natural, depois eu fui ficando mais tranquilo sobre isso. Minha realidade também começou a mudar, então eu comecei a ter muito mais contato com aquilo. E aí esse receio de início, ele desapareceu. E aí eu comecei a, de fato, entender muita coisa ali também nesse processo, entender sobre o mundo corporativo, que é extremamente complexo. E foi ali que eu cresci, foi ali que eu me desenvolvi como artista, como pessoa, como eu disse. E eu acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu Meu Deus. com maestria. E, João, hoje você atua como PJ, você faz projetos autorais, comerciais, viaja, trabalho. Como nasceu essa fase na sua vida? Tipo, depois que você saiu da Centauro, como que surgiu isso? Como que você conseguiu separar os trabalhos que você fazia na Centauro, que era um negócio totalmente esportivo, totalmente artístico, Uhum. e para você fazer o que você faz hoje? Cara, também foi bem natural, assim. Eu sempre vou falar isso, né? As pessoas estão tipo, nossa, tudo é natural pra você, cara. Mas é que eu saí da Centauro, meu contrato lá foi finalizado, e logo em seguida eu já tive muitas oportunidades. Graças a Deus, tá ligado? Tipo, mano, tudo começou a acontecer, e aí eu eu conheci uma pessoa e essa pessoa me colocou numa agência e essa agência ela presta serviços em cidades diferentes, então começou algumas viagens e aí eu comecei a fazer trabalhos também para outras empresas como uma empresa e foi um super processo também porque eu não sabia nem emitir uma nota, tá ligado? Foi bem difícil para mim e aí eu comecei a prestar serviço para essas empresas. Na verdade, eu estou nesse momento ainda, né? Tipo, sei lá, eu tenho 4, 5 meses que eu abri o meu e-mail oficialmente. E aí eu tô fazendo esses trabalhos. E. Cara, fugiu da minha cabeça essa pergunta. Eu fiquei rolando aqui. Como que hoje você é PJ, você atua com projetos autorais, comerciais, e como que nasceu isso para você? Tipo, como que você entrou nessa fase? Ah, você falou você falou agora da agência, e como é que você lida com isso, com ter essa liberdade criativa e financeira para você? Uhum. É... Bom, você tem que ter uma cabeça muito forte, tá ligado? Você tem que ter muita inteligência ali para lidar com o seu tempo, lidar com o seu dinheiro, até porque agora você é meio que 100% responsável por você, tipo, não é como se você tivesse um seguro ou então um plano de saúde, não, cara, é você. E aí você também tem que se planejar para os próximos meses, e entra ali uma educação financeira. São coisas que eu estou aqui estudando ainda, estou me aperfeiçoando, porque atuar como PJ ainda é muito novo para mim. Eu estou ali aprendendo todos os dias, mas uma coisa que eu já adianto, tipo, a liberdade de tempo, assim, é mágico, tá ligado? Você poder estar, sei lá, uma quarta-feira, que você não tem job, você fica em casa ali e acaba, sei lá, indo ver sua avó, sua mãe. Tá acontecendo muito comigo isso, sabe? Tipo, tem semanas que eu não trabalho ali 1 ou 2 dias e aí eu vou tomar um café com meu pai. Coisa que não acontecia antes, porque, tipo, eu morava muito longe dele. Então, pra mim, essa liberdade de tempo tá sendo muito boa. E como eu disse, vem as responsabilidades também, né? Eu preciso entender melhor sobre dinheiro, finanças, e tá sendo um super processo para mim. E acho que é isso. E, cara, você tem alguns projetos, você trabalha bastante com alguns projetos autorais. Você tem algum em andamento? E se sim, como é que você intercala eles com os jobs comerciais que você faz, tanto para agência quanto para você como empresa? Sim. Cara, eu tô literalmente tirando um tempo da minha agenda para realizar esses projetos. Eu tenho um específico que é hotel, que é basicamente onde eu vou com um cliente no hotel, e aí ali a gente troca uma ideia, conversa, eu monto o look para ele muitas das vezes. Esse último que eu fiz, que eu acho que é o episódio 4 se não me engano, eu montei um look pro meu cliente, e aí a gente fez as fotos ali, tem todo um conceito, uma iluminação diferente. É, é dessa forma que eu me expresso, sabe? Tipo, eu coloco 100% tudo que eu tô consumindo nos últimos dias e jogo ali nesse trabalho.
E... Deixa 100% com a sua cara, né? É 100% com a minha cara. Se você for ver meu feed hoje em dia, tipo... É o bem João estético. mesmo, realmente. Porque eu amo muito prestar serviço e entregar demandas para empresas, mas esse momento que eu estou tendo com o meu cliente é uma experiência muito única, sabe? É muito, muito sensível e real para mim e para eles também. Tem uma parte específica deste trabalho que é tipo de frente com... É tipo o que a gente tá fazendo aqui. Só que aí é basicamente eu com o meu celular aqui, e aí às vezes eu deixo minha câmera digital gravando de lado assim, só pra ter outro ângulo. Mas é onde eu faço umas perguntas pros meus clientes, tá ligado? Então, ali eu pergunto alguma coisa sentimental, alguma coisa boba. São 3 perguntas só, mas é uma oportunidade de eu me aproximar mais dessa pessoa, desse assunto. Eu gosto de brincar com eles, que eles são, tipo, os protagonistas da noite. Então, tipo, você pode ser quem você quiser hoje. Hoje, a noite é sua. Se expressa. E É, aí, basicamente a mesma coisa que eu tô falando com você. Sim. A noite é Vai sua, lá. você é o Você é o cara, assunto. você é o assunto. É muito louco estar aqui desse lado, inclusive. Pra gente que é acostumado a ficar por trás das câmeras, tá na Nossa, frente dela. É muito complexo, gente. Vocês estão assistindo aí, vocês acham que tá normal ou não. Talvez seja nítido o nervosismo, mas é muito diferente, porque foram muitos anos, 7 anos, que eu tô por trás das câmeras, tá ligado? Agora estar na frente é diferente. E, cara, se tem algum hobby, alguma coisa assim que te ajuda a recarregar as energias, a se inspirar mais na fotografia, e como é que você mantém esse equilíbrio do trabalho, da vida pessoal? É meio complicado. Como é que funciona isso pra você? Cara, a gente trabalha com verdades, né? Então, atualmente, não tô tendo vida social, tô trabalhando bastante. Isso é muito bom, que venham mais oportunidades. Mas no começo do ano eu fui pra Ilhabela, e aí lá eu levei minha câmera. Aí você vai falar, pô, João, você trabalha com fotografia também é seu hobby? Sim, cara. Sim, eu não me importo nem um pouco de estar numa viagem e pegar minha câmera e, sabe? E eu fiz isso em Ilhabela. Eu fiquei 4, 5 foram 5 dias lá. Levei as minhas 2 câmeras. E aí teve um momento muito específico que eu simplesmente andei durante 3 horas, assim, do lado sul da ilha de Ilhabela. Quem conhece sabe, é muito bonito, inclusive. E fui parando nos lugares, fotografava e eu ficava. Aí eu conversava com alguém, fotografava essa pessoa, aí depois andava mais um pouco. Aí teve um momento que comecei a ficar cansado. Pensei, bom, vou tentar pegar um ônibus aqui. Só que eu não consegui pegar ônibus, aí eu fui andando, encontrei umas praias lindas, assim. Então, eu faço isso para recarregar, sabe? Tipo, eu simplesmente vou para qualquer lugar, levo minha câmera e fotografo de forma aleatória e sem um peso, tipo, sem ser uma demanda, sem tomar super cuidado com a configuração para não dar errado. Tudo tem que estar intacto. Eu só fotografo, sabe? Tipo, Só vai eu lá vou lá, no clico, meu automático e olho. já é. É um exercício para minha visão fotográfica, é um exercício para me aperfeiçoar meu direcionamento, porque eu sinto que sempre que eu saio desse momento, eu volto mais inspirado, eu volto com outro olhar, eu volto mais disposto, eu volto mais leve, sabe? Então, eu faço isso, eu gosto de, tipo, ir para algum lugar, eu gosto de viajar e fazer meus registros, faço uns vídeos bobinhos ali, só sou eu, só, sem peso. João, cara, eu tô encantado com tudo que a gente conversou aqui. Obrigado demais por Cara, ter eu que vindo, agradeço, cara. de verdade. De verdade. E eu agradeço demais por você ter compartilhado um pouquinho da sua trajetória que tá só começando, né? A gente é novo de profissão ainda. E, cara, de verdade, muito obrigado por ter vindo. É um prazer ter você aqui. E eu que agradeço, acho que isso que você está fazendo de trazer profissionais é algo super importante, até porque, de repente, tem alguém que está assistindo, que está começando agora, ou então alguém que já tem algum tempo de carreira e quer também compartilhar algo com você e com o público, e aí tem essa oportunidade. Então, continua fazendo o que você está fazendo e espero ver muitos episódios seus aí. E é isso, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E se você curtiu, se inscreve no canal da GRTV, ativa o sininho, comenta em qual parte dessa jornada você mais se identifica e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Elas estão aqui na tela e na descrição do vídeo. Até a próxima.